Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos trazendo o estudo desde o início do chamado de Moisés e Arão até a última praga do Egito, que resultou na libertação do povo que estava oprimido por Faraó há mais de 400 anos. Vamos falar agora sobre a segunda praga, que foi a praga das rãs. Êxodo, capítulo de número 8, a partir do versículo 1, vai falar sobre isso. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que simboliza as rãs para os egípcios. Os egípcios eram pessoas que acreditavam em vários deuses, Eram politeístas, que acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam nas rãs. As rãs eram para eles uma espécie de deus. Eles o chamavam de a deusa Requete. Tinha o formato da cabeça de rã e eles supunham que as rãs tinham poder criador, mas na realidade era um deus pagão, Era uma criatura e não Deus, porque a rã, que tudo que há no mundo é criado por Deus, amém? Então a segunda praga que Deus traz exatamente em cima de um animal, no caso a rã, que simbolizava um rei, simbolizava um Deus para os egípcios, exatamente para mostrar a eles que o único Deus que existe é o Deus Todo-Poderoso, O Deus de Israel e de Isaac e de Jacó. O nosso Deus, o Deus da igreja de hoje, o Deus daqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Pois bem, então vamos lá. Êxodo 8, capítulo de número 1, a segunda praga, a praga da rã. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste um culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o território uma praga de rãs. Quando o Senhor falou isso, ele não está dizendo que ia mandar 10 rãs, não, entendeu? A Bíblia diz que todo o território, de centímetro em centímetro, estava preenchido por rãs, entendeu? Por rãs. O palácio encheu de rãs, o Egito todo encheu de rãs, mas na vida dos hebreus não havia uma rã para contar a história, para você ver a distinção que Deus fazia dos hebreus para os egípcios. Deus amava os hebreus, mas Deus amava também os egípcios. Só que Deus detesta o pecado. E o pecado e a falta de obediência dos egípcios fez com que Deus se irasse com eles. Entendeu? Eles oprimiu o povo de Deus. Então ninguém pode oprimir o povo de Deus. Ninguém pode fazer algazarha com o povo de Deus, brincar com as pessoas do Senhor. As pessoas do Senhor são ungidos dele, são filhos dele, e ele tem ciúme. A Bíblia diz que Deus tem ciúme com gemido inexprimíveis dos seus filhos, daqueles que lhe obedecem. Quem tocar nos filhos de Deus está tocando no próprio Deus. Então Deus ouve o clamor de Arão, o pai de Moisés, e de todo o povo da vila, e envia Moisés para libertar o povo. Pois bem, o Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos conselheiros do seu povo, dentro dos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs subirão em vocês
em seus conselheiros e em seus povos. Ou seja, as rãs viria e, além de vir, elas incomodariam a cada um que moraria no Egito. Eles se sentiriam incomodados por um animal que eles consideravam para eles um deus, a deusa Requete, né? Que tinha a cabeça de rã. Amém? Então, além de Deus enviar esta praga, é horrível, né? Se a pessoa rã pulando em cima de você, você bate uma rã, a outra pula, você bate na outra, a outra vem e pula em você. Aquilo é horrível, né? É uma coisa, né, desagradável. E o faraó ia passar por isso. Por quê? Por causa da falta de obediência, da falta de amor. Tem muita gente hoje que está sofrendo porque falta amor no coração, falta obediência, falta tirar a sua autossuficiência de sua vida, entendeu? E fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? Falta se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Ou seja, cobriu realmente, não ficava espaço nem para as pessoas andarem nas terras do Egito, de tanta rã. Veja que coisa desagradável, né? O Senhor, ele, com a sua mão forte, punindo Ramsés, o faraó daquela época. Mas o faraó mandou chamar Moisés, né? Os magos fizeram a mesma coisa, por meio das ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, com eficácia de Satanás, é claro, né? Mas quando o faraó viu que não aguentava mais, né? A rainha começou logo a reclamar, o filho, né? As mulheres do harém, do palácio, né? Começaram a se incomodar com as rãs e começaram a cobrar do rei. Então o rei só tinha uma solução: mandar chamar Moisés. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecerei sacrifício ao Senhor. Claro que ele não ia deixar, né? E Deus já sabia disso, né? Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer, quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobre apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, os teus conselheiros, o teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então, após cessou a praga, ele vai e volta atrás e diz que não vai mais libertar o povo. Porque quando você está em cima de uma cama, quase morrendo, aí você diz assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou para a igreja, eu vou te aceitar como Salvador.
Aí depois que Deus cura, passou ali, passou a dor, passou a agonia, aí a pessoa esquece que Deus existe, entendeu? E não é bem assim que a coisa tem que ser. Se você realmente fez um propósito de voltar para Deus, então você tem que voltar e fazer uma nova aliança com Ele. Se você fez o propósito de oferecer um culto de ação de graça, ofereça. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra o voto ao Senhor, porque senão você pode pagar o preço, né? Pode pagar o preço. Então tem coisas que não se... é melhor você não dizer, prometer que vai dar a Deus e você prometer e não fazer. Tem pessoas que têm um coração obstinado, né? Pessoas teimosas, pessoas que não obedecem a Deus, né? E que não obedecem e não se submete a ninguém, só simplesmente a Ele, acabou e pronto. Eu faço, é problema meu e pronto. E não é bem assim que a coisa funciona. Pode funcionar para você, mas para Deus não funciona dessa forma. Amém? Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara, e o pó da terra se transformará em piolhos. Então nós vamos parar aqui. A praga da rã, paramos no versículo de número 15. Amém? Versículo de número 15, nós paramos, né? A próxima praga será a praga do piolho, a terceira praga. Amém? Bom, o que eu tenho a dizer como conclusão desta pregação da segunda praga das rãs é que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Veja só, quando eu digo obediência, eu estou falando só obedecer só a Deus, não. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Se obedecer a palavra de Deus, está obedecendo a Deus. Mas também você tem que obedecer ao seu marido, né? Tem que obedecer ao seu patrão, tem que obedecer aos seus senhores. Todos nós somos submissos a alguém. Todos nós estamos abaixo de alguém. Essa é a realidade. Se você é um presbítero, você tem que se submeter a seu pastor. Se você é um diácono, você tem que se submeter ao seu presbítero. E assim sucessivamente. Pois bem, vamos entrar na nossa conclusão, né? Então a conclusão desse texto da praga das rãs que eu trago é o seguinte: obediência a Deus primeiramente, e depois obediência às autoridades, né, irmãos? A Bíblia nos chama a atenção. A obediência à autoridade no lar, que é o marido, que é o cabeça da casa. Obediência a Deus, que é o cabeça da igreja. Obediência ao pastor, que é o cabeça, que é o anjo da igreja, né? Obediência às autoridades, presidente da república, senador, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, enfim, todas as autoridades, reis, todas as autoridades. Tem que haver obediência. Quando o Senhor Deus pede para que nós façamos algo, é necessário que nós obedecemos a Ele. Devemos estar debaixo da mão potente do Senhor. Devemos estar debaixo da lei de Deus, né? A lei de Deus tem que estar acima de nós. Se isso não acontecer, o que vai acontecer é o seguinte: é o que aconteceu lá no Egito, em relação às 10 pragas, né, irmãos? Foram 10 pragas até o faraó libertar o povo do Egito. Que Deus os abençoe, seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa temente a Deus. Nunca esqueça, Deus, Ele é soberano e nós devemos obediência a Ele, porque nós respiramos, porque Ele colocou dentro de nós a respiração. Que Deus os abençoe, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo estudo e que Deus os abençoe.